Olá, olá! Eu tenho a certeza que tu já estás a fazer escolhas conscientes na hora de educar o teu filho ou a tua filha, de certeza, ok? E acredita quando te digo que quanto mais estudares e entenderes o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil, mais fácil e mais segurança tu vais ter nas tuas escolhas. Porque é fácil às vezes perdermos nas dúvidas, nas opções, inseguranças, incertezas, e então conhecimento é poder. Uma das primeiras coisas que falo sempre é compreendermos a importância de nos relacionarmos com a criança, de ter uma relação saudável com a criança e tornar a conexão entre nós e a criança uma prioridade na vida, no dia-a-dia, nas pequenas convivências, interações ao longo do dia, na hora de deitar, com todos os desafios no geral. Okay? E depois reforço sempre, porque também nunca é demais reforçar, okay? Que a violência, ou a humilhação, o que for, seja de que tipo for, físico, emocional, moral, não educa, ok? Antes pelo contrário. Daí a importância da regulação, acima de tudo a nossa, porque na grande maioria das vezes é mais um trabalho nosso do que a criança, porque ela vai corregular connosco, não é? Em vez de punirmos a criança pela sua explosão emocional, pela sua birra, não é? Pela sua imaturidade, por estar a ser pura e simplesmente uma criança. O meu maior objetivo vai ser e é sempre trazer aqui um panorama e um aprofundamento, ok? Científico e pessoal também, sobre o universo da infância. Mas tenha em mente que não existe uma receita mágica, seja para qual for o desafio que tu possas estar aí a viver em casa. Eu posso te oferecer e traçar várias estratégias contigo, ou oferecer-te aqui várias estratégias, mesmo que não exista um acompanhamento individual, várias estratégias diferentes, mas cada uma de nós deve, na sua realidade familiar e com a criança que temos à frente, decidir o que é o melhor e o que é que resulta melhor. A chave é decidir com consciência e não só porque ou não sabemos o que fazer, ou porque fomos criadas assim, mesmo que a gente não se identifique muito, ou porque é o que toda a gente está a fazer, ok? É decidir com consciência. E o que eu quero é fazer-te pensar e refletir, as vezes que forem necessárias, sobre o teu papel tão importante que é educar e guiar a criança. Se tens uma criança que faz birra nas mais diversas situações, em locais públicos, no meio do supermercado, quando está a tentar negociar contigo algo que tu não podes ajudar ou não queres dar naquele momento, que faz birra para escovar os dentes, para sair do parque infantil, para sair dos avós, de casa dos avós, na hora de dormir, quando é hora de comer, hora de tomar banho, não é? Podia continuar aqui a lista durante horas e horas, porque eu sei que estas situações são desafiantes e muito provavelmente tu até se calhar já sentes que não aguentas mais birras, já não aguentas mais estes momentos. És adulta, mas estás cansada, não é? Estás cansada, se calhar, até com as tuas próprias reações, né? Por vezes perderes a paciência, o controle, e a verdade é que, se calhar, na grande maioria das vezes, provavelmente nem sabes ao certo o que é que deves fazer, não é? Lá está, mais uma vez, também vivemos num mundo com imensas opções e depois perdemos um fio à meada. Se calhar ficas um bocado perdida se deves cair num papel mais autoritário, se deves até ser um pouco mais permissiva, se cedes ou não ao desejo da criança. Enfim, várias opções, não é? Seja qual for a que tu estás a fazer, a realidade é que no final do dia as coisas muito provavelmente estão a acontecer igual ou a repetir-se, não é? E tu sabes que isto não é bom nem para ti, nem para a criança. Mas atenção, eu sei bem que lidar com uma birra, não é? Com uma explosão emocional da criança, eu não gosto muito do termo birra, é capaz de ser das tarefas mais difíceis, enquanto pais, de gerir, ok? De conseguirmos gerir. E muitas vezes nós não sabemos como é que nos devemos comportar sequer. Se devemos repreender, se devemos recompensar, se este é um momento para fingir que aquilo não aconteceu e ignorar um bocado, se devo acolher, se existe até algum problema e se calhar eu é que estou a varrer por baixo do tapete, não é? Porque isto é tudo muito giro e amar os filhos é instintivo e é natural, mas educar não. Okay? É preciso procurar ajuda, é preciso estudar, praticar, estar consciente das nossas ações. E a verdade é que ninguém está preparado para o que vem depois de um filho nascer, não é? Para os desafios que surgem e que vão surgindo ao longo da sua formação e do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Nem ninguém, tampouco, quer ser visto como aquela mãe ou aquele pai que não conseguiu educar ou que educou mal o seu próprio filho, não é? Tu aqui não vais encontrar julgamento, ok? Não estou aqui para isso, nem tenho esse direito. Vais sim encontrar ciência, desenvolvimento infantil e respeito, ok? Que depois nós vamos pegar nestas três coisinhas e vamos regar
com muita paciência, que vai ser necessária, muito diálogo, muita resiliência, muita comunicação, por vezes mais assertiva, mas sempre também afetiva, ok? E sim, tudo isto depois vai te ajudar aqui a gerir as birras. Mas vamos lá, porque provavelmente tu deves estar-te a perguntar como é que eu posso fazer para evitar uma birra? É possível sequer, Tânia? Porque eu quero é evitá-las de todo. E a birra é uma parte natural, é um movimento natural e esperado da criança no seu saudável desenvolvimento. Okay? E pela minha experiência e pelos relatos das dezenas, centenas de mães que já acompanhei, estes momentos de explosões emocionais acontecem mais frequentemente nos momentos chaves da rotina. Okay? Por exemplo, é muito provável que muitas das birras com que tu estás a lidar agora, atualmente, aconteçam por uma das seguintes razões. A criança queria ou esperava algo que tu não podes dar ou que tu não queres dar, ok? Ou a criança está a fazer algo que tu estás a pedir para a criança fazer algo que ela não quer fazer, ok? Ou seja, a criança quer algo que tu não podes ou não queres dar, ou tu estás a pedir para a criança fazer algo que ela não quer fazer. E o que é que acontece? Ela depois chora, tenta negociar, pede mais um pouco, insiste, ou fica ali a enrolar, a engonhar, e tu, às vezes, sem saber como é que podes fazer ou como é que podes guiar, até acabas, se calhar, a ceder ao pedido. Não existe aqui uma maneira infalível de evitar as birras, ok? Mas existe sim muitas coisas que nós podemos fazer para evitar determinadas situações. Daí ser importante nós raciocinarmos com uma cabeça fria, com calma, em vez de nos atirarmos para o meio do turbilhão e do caos que a criança já está a sentir, e de planear com cuidado estes momentos chaves da rotina. É também por isto que ter uma rotina faz toda a diferença. E se já me conheces, ou se até já fizeste outros cursos comigo, ou alguma coisa do género, sabes que falo muito da importância da rotina. Embora tu não possas evitar as birras todas, tu podes sim diminuir a sua frequência e a sua intensidade, observando o que já aconteceu e planeando ou preparando esses eventos da rotina que têm este maior potencial de causar uma birra. Quero pegar aqui num exemplo específico, ok? E depois mostrar-te como é que tu poderias aplicar a minha metodologia, aquilo que eu ensino, na prática. Okay? Como é que podíamos pegar e fazer e resolver esta situação na prática. Vou pegar aqui num exemplo que é extremamente comum, ok? E que muitas vezes começa cedo, que é o sair do parque infantil ou... eu costumo pegar no parque infantil porque é o mais comum, mas no fundo um sítio onde a criança se está a divertir, pode ser a casa dos avós, ou por estar na piscina, ou por estar numa festinha, no que for, e a criança vai ter de sair desse local onde se está a divertir bastante para voltar para casa. Como é que tu podes prevenir para que ocorra em menor frequência? Primeiro que tudo, quero propor-te aqui uma reflexão, ok? Imagina o seguinte cenário. Tu estás num restaurante com os teus amigos, o convívio está super top, está divertidíssimo, a comida espetacular, vocês até eram um grupo que já não se viu há imenso tempo, tudo maravilhoso, tem imensa coisa para contar, estão-se a divertir, o ambiente está top. E nisto, tu olhas para o relógio e vês que está a ficar tarde e precisas de ir embora. Porque sabes que amanhã vais trabalhar, portanto, despedes toda a gente, vais buscar o carro, vais conduzir até casa, chegas a casa, vais para dormir, vais dormir, porque amanhã levantas-te cedo para ir trabalhar, tens logo reuniões, tens o chefe, o que for. Tu és adulta. Tu consegues prever todas as consequências destas tuas possíveis escolhas. Tu podes optar por ficar, não é? E tu sabes, e tens consciência das consequências, que se decidires ficar mais tempo no restaurante a conviver, provavelmente vais chegar mais tarde a casa, vais dormir menos e poderás acordar, por exemplo, ou atrasada, ou acordar e ir muito cansada para a reunião de trabalho que tens cedo, ou ter um dia terrível depois de trabalho porque dormiste poucas horas. Ou até podes decidir ir embora, não é? Podes decidir ficar e passar por isto tudo, ou podes decidir ir embora, mesmo que te estejas a divertir muito, porque sabes que é importante assegurar este teu descanso, porque amanhã vais ter uma reunião de trabalho logo bem cedo e sabes que não vais estar bem nessa reunião, concentrada, ou o que for, ou o resto do dia de trabalho todo, porque não dormiste as horas todas de sono que tu necessitas. A criança não consegue fazer toda esta análise de raciocínio. Okay? Ela vive no presente, no agora, em que a única coisa que sabe é que se está a divertir. É muito difícil e abstrato para uma criança pequena entender o porquê de ter de parar a diversão agora.
Porquê que eu tenho que parar agora para ir para casa tomar banho? Ou para jantar? Ou para o que for? Porquê? E qual é a criança que não quer ficar horas a brincar sem interrupções? Não é? O mundo é delas para descobrir. É natural que ela fique triste. Afinal de contas, a brincadeira dela estava a ser tão boa, estava a ser divertidíssima, estava a ser o máximo, e tu estás a interromper esse momento. A criança tem o direito a sentir-se triste e frustrada. É por isso que nós devemos acolher estes sentimentos. Sentir aquilo que ela sente é válido. Ela sentir-se triste, frustrada, porque tem que sair de casa dos avós para ir para a casa do pai e mãe, porque o pai e da mãe ainda têm que fazer 30 tarefas antes de depois a deitar. É válido que ela se sinta triste e frustrada por isso. E acolher e validar estes sentimentos não invalida que tu não expliques e guies o comportamento. Ok? Quero já fazer aqui esta separação, porque sentimento é uma coisa, comportamento é outra. Então como é que tu podes colocar em prática o ter de sair de um sítio divertido, por exemplo, ou de um momento divertido, um evento divertido, prevenindo birras? A primeira sugestão de todas é usar bastante os 3 As. E o que são os 3 As? São avisos afetivos com antecedência. E tu vais avisar com antecedência à criança sobre as transições que vão acontecer de uma atividade para a outra. Okay? Em vez de passarmos de um 8 para um 80. E esta é uma boa estratégia de previsibilidade. Ou seja, irmos explicando à criança que falta pouco para acabar o teu momento de diversão aqui. Olha, quando chegares àquele posto porque estás a correr ou estás a fazer qualquer coisa, vamos ter que depois seguir e ir embora. Okay? A quantidade de avisos que tu vais dar vai depender um pouco da própria criança. Porque eu sei que vocês me vão perguntar já qual é que é a quantidade de vezes que eu tenho que repetir, ou que eu tenho que fazer, ou o que for, ou com quanto tempo. Há crianças que precisam que avisos com 20 minutos de antecedência, outras precisam que seja um bocadinho mais, se calhar 30, 40 minutos, outras menos. Outras precisam que se calhar em 40 minutos tu vais dizendo, olha, agora faltam 40, agora faltam 20, agora faltam 15, outras basta 15 minutos. A realidade é que a criança é desafiada por transições, especialmente transições onde tu, adulto, é que estás a controlar e a definir tudo o tempo todo. Só tu é que estás no controle. Isto não significa que tu não deves definir limites, ou regras, ou horários, ou todas estas coisas. Deves, ok? É o teu papel. Mas quando tu fizeres isso, dá à criança algum controle. Porque só dizeres que ela é capaz de algo não é eficaz, ou só saberes que ela é capaz de algo não é eficaz. A criança precisa de ter a experiência em que ela se sente capaz, em que ela sente que também participa e que controla, e isso consegue-se, lá está, com ela, a participar, a colaborar, a ajudar, a fazer parte do processo. E isto passa já aqui então para a minha segunda sugestão, que é pede a ajuda da criança. Olha, a mãe precisa de ajuda a levar a bicicleta, ou a mala, ou esta garrafa de água, o que for, adapta para o carro. Ajudas-me? E nisto vais envolvendo a criança. E as crianças geralmente adoram ajudar. Okay? Oferece escolhas. Sempre que possível, claro, não é? Claro que há situações em que não é possível, mas sempre que possível oferece escolhas. Olha, preferes que a tua última brincadeira aqui no parque seja no escorrega ou no baloiço? Queres pedir primeiro do avô ou da avó? Queres... Não é? Adapta. E tenta encaixar alguém que a criança tenha a oportunidade de escolher dentro de um limite. Ou seja, ela vai ter que sair do parque, mas pode sair e escolher qual é que foi a última brincadeira que leva de recordação. A terceira e última sugestão que eu te quero dar é uma ponte de conexão. Ou seja, motivar ou deixar a criança empolgada com a próxima atividade que está para vir. Lembras-te de ter falado do 8 a 80, das transições serem difíceis para as crianças. Assim que ela sair do parque, dos avós, da piscina, do que for, começa por dizer, olha, vamos agora embora, porque quando chegarmos a casa nós vamos fazer aquele jogo que tu adoras, ou vamos preparar juntos aquele lanchinho que tu tanto gostas de fazer, ou a mãe vai sentar contigo no chão e vamos ler aquela história que comprámos nova, ou o que for, não é? Que a criança realmente goste. A chave é tu tentares fazer esta ponte de conexão com algo que a criança adora fazer. Okay? E isso só tu saberás melhor o que é que pode ser. Deves sempre adaptar de acordo com a tua realidade, com a tua personalidade e com a própria personalidade da criança. Okay? Mas este conjunto de ações, que pode parecer bem simples, acredita, faz grande diferença para evitar e prevenir as birras. Nós não as podemos eliminar de vez, nós podemos evitar também 100% todas elas, porque elas fazem parte do saudável desenvolvimento da criança. Okay? Mas podemos sim estar conscientes da importância da nossa relação e conexão com a criança nesse momento, raciocinar e não nos perdermos também no turbilhão e aplicar estas pequenas estratégias de planeamento, de preparação e de quase adequar ou ajustar a nossa linguagem, a nossa comunicação àquilo que é a realidade da criança.
ok? Em vez de estarmos sempre a pensar como um adulto e com o nosso entender, não é? Com a nossa compreensão, que temos toda esta consciência das consequências do que temos ainda para fazer, das tarefas todas, depois fica tarde, a criança não tem essa noção. Então como é que eu posso comunicar com ela de uma forma que ela compreenda e que ela sinta que é importante ela colaborar e que vou conseguir que ela colabore comigo e que ela queira fazê-lo, não é? Para que corra o mais fluido e tranquilamente possível. É muito mais fácil tu adaptar-te e ajustar-te a isto, não é? Encontrarmos aqui um meio termo do que pedir à criança que se ajuste a nós e tenha consciência, que não tem sequer maturidade para compreender, de consciência de que se ela não sair já da casa dos avós, do parque ou do que for, vamos apanhar trânsito, vamos isto, vamos aquilo outro, que se não tomar banho amanhã não sei o que mais, que se não comer agora ou se deitar mais tarde depois vai acordar mais vezes de noite, Okay? É mais fácil nós dizermos assim, ok, eu tenho esta consciência toda, sei que estou numa fase ou o meu filho precisa que eu avise 2, 3 vezes antes, ou se calhar precisa de que eu avise 10 vezes, então vou começar já, se calhar com meia hora antes a dizer, olha, vou-lhe dar um sinal de referência que ele conheça, se ainda não consegue entender muito bem o conceito de falta pouco ou falta 5 minutos ou o que for, ok, vamos dar outro conceito. Podes brincar mais uma vez no baloiço e uma vez no escorrega, ou qual é que tu queres fazer primeiro? Oferecer escolhas, oferecer controle, ajustar, ok? Oferecer escolhas, controle, ajuda a criança a sentir que está realmente a participar, que, ok, isto vai ter que acontecer, nós limitamos na mesma. A criança, como eu te disse anteriormente, ela vai sair do parque, vai sair da piscina, vai sair o que for. Esse limite ficou estabelecido, isto vai ter que acontecer. Okay? Mas podemos fazer com que aconteça sem ser de uma forma, né, autoritária, tem que ser, ou à força, ou à bruta, ou a fazermos braços de ferros constantes com a criança, desnecessariamente. Ou na grande maioria das vezes, ninguém ganha, não é? Nem nós, nem a criança. Ou, mesmo que tu queiras encarar numa de que ganhaste alguma coisa porque cumpriu-se a tua vontade, na realidade não se ganhou, não é? Foi só um braço de ferro entre um adulto e uma criança. Nem sequer foi algo justo, não houve um ganho mesmo. Espero que estas 3 sugestões já te ajudem, porque acredita, eu sei que às vezes estas coisas parecem-nos muito simples, nós pensamos, por amor de Deus, isto não vai fazer feito nenhum, não é? Estou só a acolher, estou só a dizer compreendo e dar palmadinhas nas costas e a criança não vai sair do parque, vai continuar a gritar, e é provável que as primeiras vezes até isso vá acontecendo, ok? Volto a reforçar, é natural que a criança se sinta triste e frustrada. Tal como nós tivéssemos que sair de um momento divertido, ok? Ficamos, puxa que seca, amanhã ter que ir, também porque é que marcar esta reunião para amanhã, o que for. É natural e podemos acolher, mas manter na mesma o limite estabelecido, ok? E vai fazer a diferença tomar esta postura. Até porque a criança depois vai começando a perceber os padrões de, olha, quando a mãe me está a oferecer uma solução, uma escolha, ou quando me está a dizer que falta X de tempo, geralmente é porque vai haver uma transição de uma atividade para a outra, ok? Padrões. Por hoje é tudo. Um beijinho.